O medo é uma arma fantástica de defesa. Ele impede um dano quando estamos frente a um problema agudo e importante. E é o seu medo que não deixa você sair para caminhar no parapeito, do lado de fora de um andar alto de um prédio, atravessar uma rua correndo, uma estrada movimentada, imagina. Nós podemos pensar juntos em muitos exemplos onde o medo nos protege e é bom para a gente. Então fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te contar muito mais sobre medo, ansiedade e como eles atuam na nossa autoestima, e tudo isso pode gerar, de fato, verdadeira felicidade. Meu nome é Jacir Leal, sou médico, escritor, palestrante, criador do programa Superconsciência Família do Futuro e há mais de 4 décadas tentando ajudar você a pensar melhor, um pouco mais, pensar bem, pensar antes, que tal? Pensar antes. Então vamos com o tema medo e autoestima. Vem comigo, ficará surpreso com o que eu tenho a te dizer. Como exemplo de proteção pelo medo, eu poderia imaginar muitas outras coisas que fazemos, às vezes verdadeiras tolices, exatamente por não pensar. E o medo é um mecanismo automático de defesa desenhado e construído aqui no nosso cérebro para nos proteger. Ele está lá, não tem como tirar. E o que é melhor, de modo inconsciente, você não precisa pensar para sentir medo e se defender com isso. Padrões são reconhecidos por nossos sentidos e faz a gente pular para trás, correr, escapar de um dano que seria às vezes inevitável se eu não pensasse. Isso é muito bom, verdade? Contudo, no nosso dia a dia, o medo também pode atrapalhar, se for muito, e afetar negativamente a nossa autoestima. Nós precisamos aprender a superar isso e eu vou contar tudo para você. O medo mostra 2 verdades principais. Primeiro, não saia para andar no parapeito de uma janela ou no andar alto, a não ser que seja para fugir do incêndio da polícia ou de um alienígena que entrou no seu escritório ou um cobrador, que tal? Então, primeiro, o medo nos protege. Ótimo. Segundo, o mais importante para a nossa conversa aqui agora, você não estar preparado para enfrentar um determinado desafio. E isso faz um segundo tipo de medo, que é o mais importante para o nosso caso. Naquele primeiro caso, a adaptação ao medo como a defesa mostra a tua maturidade, responsabilidade, é bem informado, isso até aumenta a autoestima, tua capacidade de não criar problemas, não se envolver com coisas complicadas. Você não se arrisca mais para provar nada para ninguém, já não corre de carro ou de moto sem pensar nas consequências, amadureceu, cresceu, cuida de si mesmo e mais importante ainda, cuida dos outros, isso é 10. Já nesse segundo caso, e o principal aqui, vamos devagar, nada a ver com maturidade, com idade, mas com escolhas. Não estar preparado por uma tarefa, uma necessidade, uma realidade, isso afeta negativamente a autoestima, aumentando de modo permanentemente a crítica sobre si mesmo. A gente se critica o dia inteiro por causa disso, o que diminui a felicidade. Olha que importante, será permanente se você não aprender a sair desse buraco, se não se preparar, se não desejar se preparar. Acha que não pode, que não consegue ou nem pensa nessa possibilidade. Eu estou aqui para contar para você que você pode sim, você foi feito para dar certo. O mundo inteiro torce por você, pelo teu sucesso, sabia? E você pode levar uma vida inteira, assim, escondido, com esse modo negativo, esse medo de mudar, de transformar a tua história. Quer uma boa notícia? Desejar se preparar só depende de você, mais nada. Então pensa comigo, situações habituais para todos nós. Uma prova difícil na escola, um pedido de emprego, onde você sabe que o responsável pela entrevista é um torturador de candidatos. Uma viagem para um país distante, sombrio, um pedido de desculpas para alguém que ama. Um filho, a esposa, o marido, seus pais. Esse que você se afastou por não saber mais o que fazer. Fatos reais cada vez mais complexos que a vida sempre coloca à nossa frente. Sabe por que isso é assim? Sabe por que isso sempre aparece nas nossas vidas? Sabe como resolver as dores de um amor mal cuidado e um passado difícil? Pois eu conto em outro vídeo, em outro momento. Porque o tema aqui agora é o lado negro da autoestima. A parte boa dessa conversa é que o medo é um sinal de alerta frente a nossos desafios, um chamado, uma luz, que você pode e deve aproveitar e muito bem. Claro, se quiser. É até simples de explicar. Não ache tola essa minha resposta que eu vou dar, essa dificuldade, porque é exatamente o que você precisa fazer.
E eu vou contar, observe. Se eu disse que você não está preparado para enfrentar o desafio normal, não diminua sua autoestima por isso. Todos nós estamos aqui no mundo para aprender, para crescer. A saída para esse dilema está então em prepare-se. Prepare-se para os desafios, prepare-se para a vida. Prepare-se para a prova, a entrevista do emprego, para pedir o amor da sua vida em casamento, para pedir desculpas e talvez até para enfrentar o alienígena lá na porta da sua casa. Preparo é a palavra de tudo o que tem de importante aqui para você. Não é mágica, mas é esforço. É o seu esforço, o nosso esforço. E lembre-se, coragem não é apenas ausência de medo, mas é necessário para começar. Você tem que ter um start, tem que ter uma partida, tem que ter um momento na vida que se diz chega. Muitas vezes nem sabemos o que precisaremos enfrentar e pensamos apenas quando surge o problema. Vamos só vivendo a vida. Surge o problema à nossa frente, sim, aí ficamos ansiosos. Preste muita atenção aqui. Propositadamente usei a palavra ansioso, porque é o que as pessoas mais definem quando dá aquele frio na barriga, ansiedade. Há poucos dias eu subi num palco para dar uma palestra, eu lembrei ter lido num livro: por mais preparado que você esteja, antes de se apresentar em um palco, sentirá sempre um frio na barriga. Eu sorri e pensei, só se eu tivesse com o botão na camisa aberto e o ar-condicionado mirando diretamente no meu umbigo. Hoje eu estou muito preparado, mas acredite, eu era e cresci como o cara mais tímido do universo. Eu sofria muito, eu não podia falar na frente de poucas pessoas, era demais para mim. A minha autoestima era um lixo, porém, eu sabia que precisava mudar. Eu não podia passar o resto da vida daquele jeito. E um dia eu decidi mudar. Deus foi me dando oportunidades caíram na minha frente para um dia eu falar, ok, entendi, Deus, vamos mudar. Enfrentar meus medos, me preparar, e não é preparo acadêmico, conhecimento. Naquela época que eu decidi mudar, eu já era médico há algum tempo, eu tinha bastante conhecimento, mas eu precisava treinar o meu cérebro, criar caminhos de novas crenças internas que haviam por anos destruído minha autoestima. Eu tive a minha história, como você também. Eu fui e deu certo. E se deu para mim e para tantos, será realidade para você, se você quiser. E acredite, é muito mais do que falar em público. Esse é um ponto. Ele afeta todas as nossas capacidades e decisões e, assim sendo, afeta nosso destino. Acredite, você foi feito para dar certo. Conto isso muito mais no meu livro Sonhos, Desafios e Expectativas, onde eu traduzo tudo isso para você, detalhe e mostro o que fazer. Aliás, em todos os 8 temas de uma viagem digital que eu criei para você fazer comigo, superconsciência, família e futuro. Mas calma, não se preocupe, eu não estou aqui usando um jogo de marketing que no final... Viaja comigo, quem quer, fica aqui comigo até o fim, quem quer, e já nós estamos terminando. Então deixa eu te contar. Já a ansiedade, então, é diferente do medo. É um olhar para o futuro, é sentir a emoção boa e específica de uma relação ao que se enxerga. É positivo, diferente do que pensamos sobre ela. É se dar conta da vida como ela é. Tomar consciência dessa vida, consciência de si mesmo, consciência dos outros, dos relacionamentos, da beleza que há em tudo e que há neles também nos outros. Esse já é tema do livro Palestra em Nossa Viagem, Trauma, Depressão e Ansiedade. É outro tema. Pensa comigo então, se você está preparado, a emoção será felicidade e não medo. Uau, tem uma prova de matemática segunda-feira, eu vou arrasar, eu sei tudo. Essa ansiedade é boa, eu vou ver, imediatamente surge um sorriso na sua carinha, é verdade? Portanto, a felicidade é esta. E já, quando não estou preparado, eu tenho o quê? Tenho algo a enfrentar. O que sentimos com algo negativo no peito, acompanhado de taquicardia, diarreia, paralisia, na verdade é medo. Não é ansiedade, é outra área cerebral. Medo é uma emoção que reflete o trabalho de um sistema neural primitivo de defesa frente a uma dificuldade natural, já está lá, foi formada para nos proteger, mas nos atrapalha quando não sabemos sobre isso. Sistema límbico, base do cérebro. Já a ansiedade nos traz felicidade porque estamos preparados e esta é a arma do lobo frontal, aqui à frente do nosso cérebro, único, que tem capacidade de visão do futuro e planejamento estratégico. E aí explode o hormônio da felicidade, que é Anandamida. Ananda, palavra original do sânscrito,
que significa felicidade suprema, e você tem essa endorfina dentro do teu corpo, dentro do teu cérebro. Não precisa buscar lá fora, nas praças, nos parques, não tem ninguém vendendo isso lá fora, nem na farmácia. E eu quero mostrar isso para você, um olhar para o futuro, o lobo frontal, e o que eu vejo. Se eu estou preparado, felicidade, uma baita ansiedade para chegar o dia e eu mostrar que o meu preparo e minha autoestima estão brilhando como nunca. Se por outro lado eu não estou preparado, estou despreparado, medo, ser primitivo. O que vão pensar de mim? Eu vou fazer feio, que vergonha. E a minha autoestima sofre o que não deveria, o que não precisaria sofrer. Por isso nós fugimos de tantos compromissos e oportunidades. Por que fugimos? Você pode mudar isso, né? A primeira palestra que eu fui convidado a ministrar nos Estados Unidos, eu estava muito feliz e ansioso para estar lá. Visão de futuro, leia alguma coisa sobre o Viktor Frankl, você vai gostar. Eu já me via no palco falando para o mundo cheio de gente bonita, eu sorria muito, afinal estava academicamente e emocionalmente preparado. Se fosse anos atrás, nossa, um convite para palestrar fora de casa, longe, eu estaria com medo, pior, eu negaria, perderia oportunidade. A gente nega, perde, sofre. Diz para mim quantas oportunidades você vem perdendo em sua vida, mesmo preparado em conhecimento, mas com um peso sobre a emoção, construído desde a infância. Vamos junto mudar isso? Como eu mudei para mim? É uma decisão que está na sua frente. Eu fugi diversas vezes em minha vida, não foram poucas, mas também enfrentei muito. Um dia eu virei a chave e tentei entender todo esse mecanismo neural, relacional, que eu conto muito mais detalhes nos meus livros, palestras, na viagem, nessa verdadeira e inédita viagem que eu preparei para mostrar todas as paisagens que talvez você não tenha visto ainda. Como alguns pontos dessa fala aqui e agora, muita coisa diz, nossa, eu não tinha pensado assim, verdade? Tudo o que eu conheci num caminho de encantamento, descoberta e superação para mim, tudo que eu sofri e venci, e claro, não apenas como falar para multidões. Um dia eu pensei, se essa construção foi boa para mim, se me ajudou tanto, por que não mostrar para você que está aqui me ouvindo? Por que não ajudar na sua caminhada por essa vida? A felicidade de ver você com sua autoestima brilhando, usando o medo com inteligência e defesa na medida certa, por outro lado, se preparando, desbravando cada vez mais, aproveitando todas as oportunidades e vivendo ao máximo a felicidade da boa ansiedade, para mostrar ao mundo de que material você foi feito e que você é a pessoa mais importante do universo, não tem preço. Vem comigo. Enfim, para terminar, você está aqui nesse vídeo, clique aqui no link e conheça, aceite o convite para viajar comigo. Você tem muito a ganhar. E você, gestor, contrate minhas palestras, ajude os seus. Como ficará a produtividade da sua organização, da sua empresa, com colaboradores, diretoria, todos muito mais preparados e felizes, emocionalmente felizes, famílias funcionais. Que tal sua empresa com autoestima lá em cima? É só clicar aqui abaixo e vamos juntos mudar muitas histórias. Assim como eu mudei a minha, destrave, clique e venha. Será uma grande viagem para todos nós.